Vamos lá. Essa aula de EPROM, tá? Aula de EPROM. Como gravar, o que gravar, como fazer, como é que funciona a EPROM. A EPROM, ela é a memória da placa eletrônica, do microcontrolador, certo? Então, geralmente, na grande maioria dos casos, o microcontrolador ele precisa de um EPROM para dizer como ele tem que trabalhar, tá? A EPROM vai dizer como o microcontrolador tem que trabalhar. Se ele é um microcontrolador de uma Samsung, de uma Consul, quantos mil BTUs ele é, tudo isso, essas informações, todas ficam contidas na EPROM, tá? Então, sabendo disso, tendo essa noção, ela pode apresentar defeito de desconfiguração, tá? Quando apresentar defeito de desconfiguração, vai geralmente dar código de erro de EPROM, tá? Às vezes, criando uns erros aleatórios, também pode ser EPROM. Tipo, erro de incompatibilidade das unidades, erro, por exemplo, da válvula reversora e a máquina é só frio, não tem nada a ver. Pode ser desconfiguração da EPROM, tá? Se isso acontecer, caso isso aconteça, vai ser necessário a troca da EPROM, ou melhor, a reprogramação da EPROM. Não teremos todas as EPROMs, e o conselho é: monte seu próprio banco de dados. Quando a gente entregar a nossa matéria para vocês, vocês vão ter um padrão de montagem do código da EPROM. Tipo, o nosso protocolo de como salvar para você entender do que é aquela EPROM, ou de qual máquina é aquela EPROM. Porque se eu tenho uma EPROM de uma Samsung 9000 BTUs Smart Inverter, e eu pegar uma Samsung 12.000 BTUs Smart Inverter, a EPROM é diferente. Se eu pegar uma X-Power 9.000 BTUs, a placa da condensadora ela é igual à da 12.000 BTUs. Igualzinha. O que muda? A EPROM. Então, o conselho é: adquira o hábito de levantar a sua própria EPROM. Pegou uma máquina do cliente boa, dissolda lá a EPROM com todo o cuidado do mundo, fica pegando nos pinos que ela pode desconfigurar pela estática. Então tira com cuidado, põe na gravadora, que você vai aprender a utilizar aqui agora. Põe na gravadora, retira a informação, salva lá, seguindo o nosso padrão, para que você tenha clareza. Segue o nosso padrão para que fique tudo organizadinho, cara. Porque não adianta nada botar lá Samsung XXX. Tu vai saber que Samsung é essa, mas quando tiver 30 Samsungs, 30 EPROMs de Samsung, então tem que ter o teu padrão para poder substituir corretamente quando tu precisar. Então vai levantando o teu banco de dados, assim que a gente faz aqui. Considera você fazer isso, porque não pega só o banco de dados aqui que a gente vai te disponibilizar e utiliza eles. Ah, o Leandro vai me dar, eu vou ficar aqui preguiçoso, não vou levantar. Por quê? Porque tu tem que aprender a utilizar a EPROM e o programa da EPROM. Tá ok? Então é isso, levanta o teu banco de dados, porque aí levantando tu vai botar em prática a utilização de leitura da EPROM, de gravação da EPROM. É os reparos mais rápidos que existe, só dissolve a EPROM, põe a gravadora, é extremamente rápido. Ela faz a gravação e você bota de volta, a máquina volta a funcionar, se for só EPROM. Mas sim, ela pode parar a máquina, né? E se ela não tá ok, ela pode parar o funcionamento. Beleza? Quais as gravadoras... Então, beleza, identifiquei a EPROM, vou lá, identifiquei erro de EPROM. Deu erro de EPROM, de fato. Quais as gravadoras que nós vamos trabalhar, tá? Você vai se atentar nessas gravadoras aqui. Ó, deixa eu botar aqui, ó, gravadora de EPROM. Vamos ver o que aparece aqui. Ó, tem vários modelos, inclusive uns bem baratinhos, né? Gravadora EPROM USB Flash BIOS série 2425. TZT CH R$10 na AliExpress. Isso aqui, kit completo gravador Flash EPROM BIOS R$129. Gravadora Mini Pro Plus não sei o que. Essa daqui, beleza. Ó, EZP 2010. BIOS Flash EZP 2010 série 242593. Aqui ó, série 2425. Programador de EPROM, gravador, leitor USB, pinça, só pinananá. Beleza, aqui. Aqui é a EZP 2019, 2019. TI 86, 866, Mini Pro, não sei o que. Enfim, tem várias gravadoras. O que eu vou falar para vocês, que eu vou ensinar vocês a utilizar, é que a gente utiliza que é as mais
Não é essa daqui mais simples, tem um que até comprou ela aqui, dá certo também, tá? Mas eu não utilizo, então eu não vou mostrar. O que eu utilizo aqui é a EZP2010, essa daqui, ó. Tá? Vou até pesquisar por ela aqui, ó. EZP2010. Só é difícil dela é instalar o driver. Que complica às vezes. Mas o restante, o funcionamento dela é muito simples. E tem um preço bom. Aqui tá de 150, no Mercado Livre você encontra aqui 63. De 19 aqui, ó. Cuidado só com o vendedor, né? Cuidado só com o vendedor. Mas no AliExpress comprou bem baratinho. R$63 e chega, tá? Então é bem um preço bem acessível. E aí é que tá. A dificuldade vai estar o quê, ó? Instalar o drive, tá? E eu vou deixar alguns links que eu já utilizei, que deram certo. E você vai testando quais os vídeos que vai se encaixar. Beleza? Ó. E aí você vai, por exemplo, entrei aqui no vídeo desse cara. Ó, Drive EZP10, Windows 10 e 8. Se o Windows for 10 e 8, o meu no caso aqui, eu tive que fazer reinicia ele, aí faz uma programação no iniciar dele, e aí que ele libera o drive da EZP 2010, tá? Então tem vários modelos para você utilizar para ver se dá certo aí no seu computador. Então a parte mais difícil dela é essa daqui. Então vou deixar uma lista de vídeos aí para você assistir. É difícil, mas é só testar até dar certo. Ó, esse daqui, o cara bota aqui o link, ó, tá aqui, ó. Esse aqui dá muito certo, esse do Pirra Informática. Ó, veja como está lá, ele mostra o link, né? No site dele aqui, tem um site dele aqui, ele mostra lá que ele bota o drive para você baixar e o link para você acessar. Você bota aqui a EZP2010, ó, EZP2010, cadê? Não tá abrindo ainda a página. 2010. Um pouco de paciência e um pouquinho de paciência. Ó, baixe o programa Drive EZP2010 para Windows 10. Assim, esperar aí ver se ele processa. Ó, esse aqui vai ter um link aqui embaixo. Não tem não, também não. Mas tem, ó. Capinha do produto. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Aqui, ó. Pronto. Ele mostra o vídeo dele lá. E aqui deve ter algum link aqui pra baixar. Vou baixar agora. Pronto. Aí você baixa o drive e tal. Ó, tem a senha do arquivo. Entendeu? Aí tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra ti aqui. Aí você baixa o arquivo. Ele ensina lá, tudo bem direitinho, passo a passo. Vou deixar vários vídeos aí pra você testar. A parte mais dificultosa é essa. Eu vou falar dela porque é que eu utilizo aqui. Às vezes ela desconfigura, você tem que reconfigurar novamente. E aí eu sempre sigo esses vídeos aqui, que ajuda bastante. Tá ok? E beleza. Você baixa aí, baixa esse aplicativo.
E vai ter essa interface aqui, ó. Baixou, você vai chegar nessa interface aqui. Essa interface do programa. O programa que faz a configuração, ó. Aí tá vendo aqui, ó. Por exemplo, aí tem o load, que é para carregar alguma informação aqui. Eu posso vir aqui em load e abrir um arquivo que já tenho salvo. Tá vendo? Tá tudo FF aqui, ó. FF. Tá tudo em FF. Ó, vem aqui, ó. EPROM LG. EPROM IDE 12K. Então a gente está criando nossos protocolos de montagem. Tá? Para ficar um negócio bem claro. BR24G04, etiqueta 36992. Tudo tem escrito na máquina. EPROM IDE 12K. Eu vou abrir aqui o EPROM na IDE 12K. Ó. Vou abrir. Quando abrir, tá vendo que mudou, ó. Geralmente fica tudo FF. Agora tudo zerou e fica aqui um código. Um código ESC. Ou melhor, hexadecimal. Tá, ó. F4. Todo código. Precisa saber que código é esse. Agora, ó, quando eu fiz o carregamento, basta eu clipar do jeito que tá aqui, ó, lá na parte do hardware. Ele tá aqui no desenhozinho aqui, ó. Eu clipo nessa parte. Tá? Basta clipar. Tá uma bugada ali no vídeo, né? Só minimizar aqui, peraí. Fechando aqui, pronto. E aí, ó, o que eu faço aqui? Eu ponho a EPROM do jeito que tá aqui, ó. Seja ela virgem, seja ela com o programa errado. Aí eu boto aqui, ó, prog, tá? Aqui ela diz, ó, no program linked to computer. Não tá conectado, dá em erro. Tem que conectar, não tá conectado aqui no meu notebook. Quando conecta, ela fica verdinho aqui. Aí eu boto um prog, tá? E ela programa. Tá? O write chip, tá vendo? Escreva no chip. Então ele bota um prog e ela vai programar, escrever isso aqui na EPROM. Mandar esse dado aqui para EPROM. Tá vendo que aqui tem, ó, 24 EPROM, ROM, BR24C04. Vamos pesquisar ela aqui, ó. BR24C04. BR24C04. Vamos lá, deixa eu processar ela aqui. Aqui, ó. BR24C04. Datasheet. Foi em vídeos, né? Eu quero ó, EPROM. Datasheet serial. Vamos ver se abre isso daqui. Deixa eu tentar abrir outro aqui. Isso aqui demora demais para abrir. Ó, I2C Bus serial EPROM BR24C, aí a família, né? No caso lá é 04. Aí vai dizer aqui, ó, BR24C043264. Esse é o número de kbytes, ó, que cabe na placa. Na EPROM. 04, 4 kbytes. 08, 8 kbytes. É a capacidade da EPROM. E aí você vai olhar na original lá, que você tem. Qual o número dela? Aí você vai vir no programa, vai vir, ó, vamos lá. Ela é um EPROM. Eu tenho que saber o tipo, se ela é, vamos lá, o tipo, se ela é 24, 25, 93 ou SPA Flash. Tem que ver a marca, ó, ROM, se é ST, se é ATMEL, tem que ver a marca. E depois de selecionar a marca, tem que ver o tipo. Tudo isso no datasheet vem dizendo, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, 04, 08, 16, 32, 64. Então, volta lá pro datasheet. Aqui, volta lá pro datasheet. E vamos ver se... Vamos ver
essas informações. Quero saber primeiro o tipo. O tipo. Quero saber primeiro o tipo. Se é 24, se é 93. E ela é BR24, tá? Então BR24. Então a família 24, lá, o tipo 24. Tá ok? Depois eu vou ver que é a marca. A marca dela é ROM. Aqui, ó. ROHM. E o tipo? O tipo eu vejo na especificação do componente. E aí eu vejo a especificação do componente. E venho aqui. Ele é o 24. Ou ele é o 04, quer dizer. 4 KB. Então pronto, tem essas informações. Se eu olhar mais o datasheet, cara, vai só se você estudar. Estudar sobre ele e tal. E sempre analise também o circuito da EPROM, tá? Pode dar erro de EPROM e ter defeito no circuito da EPROM, se quer caso seja programação da EPROM. E aí, beleza. O datasheet. Volto lá pro... Ah, vamos aqui, só um detalhe. Volto aqui. BR24C04. Eu quero mais datasheet não, eu quero comprar ele virgem. Será que eu acho? Para comprar? Mouse, DigiKey, DigiChip, Electrodex. Ó, Electrodex tem. É brasileiro, eu acho, Electrodex. Aqui, ó, memória PROM 4K 24C04 3,30. Você compra ela por 3,30, virgem. Chegou, comprou ela. Comprei ela, ó, beleza. Aí comprei, chegou na minha casa, chegou. Vou no programa, carrego aqui a informação, conecto ela nessa posição, mando um prog, ele vai dar falha, né? Tá sendo, né? Mando um prog e ela grava a informação na EPROM virgem. Tá assim que você... Se você pegar ela com defeito de desprogramação e reprogramar ela, às vezes dá certo. O que não dá certo? Quando ela está com problema, o defeito é interno e não é um defeito de desprogramação, defeito interno mesmo, né? Eletrônico em si, defeito eletrônico. E aí você vai tentar programar aqui e vai dar erro. Se botar aqui, tiver tudo ok, botar aqui para programar e ela der erro, não esse erro aqui de link do programa, o programador não está linkado, não está conectado. Erro de não conseguiu gravar. Quando não consegue gravar é porque ela está com defeito eletrônico. Aí pronto, tem que ser trocada mesmo, tá? Mas quando não acontece isso, a vez só desconfigura, só regrava por cima do programa que tem lá, porque para ele programar aquilo, ele apaga o que tem, tá? E aí, mas eu não tenho nenhum programa de EPROM. Você vai chegar na máquina, identifica o EPROM, dissolda, vem, bota ela aqui nessa posição, aí vem em read. Quando você lê a informação do chip, ele lê, aí cria esse código aqui todinho, aí você vai e salva. Tá? E salva, seguindo a nomenclatura que vai ser ensinada para você. Tá ok? Então, de maneira inicial, você vai verificar esses pontos da EPROM. Tá ok? Vai verificar esses pontos da EPROM. E aí, beleza, Laonda. Quais os defeitos que eu posso pegar nessa EPROM? Quais os defeitos que eu posso me deparar? Tá? O que pode causar erro de EPROM? Você vai se ligar com os seguintes detalhes. Tá? A EPROM ela pode dar defeito de EPROM mesmo, de desconfiguração. Ela pode dar defeito eletrônico. Você vai ter que verificar também o circuito ao redor da EPROM. Ele pode causar problema, ele pode parar a máquina. Tá? Então, esse circuito ao redor da EPROM, ele pode dar defeito. E se ele der defeito, ele vai dar erro de EPROM porque a informação não está chegando na EPROM. Ó, perceba o seguinte, vamos analisar aqui o datasheet da EPROM. Deixa eu olhar aqui de novo, analisar o datasheet. Vamos lá. Datasheet da EPROM. Cadê ela? Aqui. Ó. Aqui eu tenho esses pinos da EPROM. Pronto, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é VCC. 7 WC barrado. Tá? Entrada, ó. 6 SCL. Entrada. 5 SDA.
Aqui, ó, é 1, é 2, é 0. São as informações de entrada, tá? Aqui vai dar o nome de cada coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. No caso aqui ele não diz. Deixa eu ver se eu acho aqui mais para baixo. Mas ele diz aqui o SDA e o SCL, que um é entrada de dados, outro é saída de dados, outro é clock, outro é ativação. Então, especialmente o pino de entrada e saída de dados, ele tem que estar conectado ao micro, senão ele vai dar problema. Deixa eu ver se eu acho aqui 24C04. Se eu acho que o datasheet 24C04 datasheet. Deixa eu ver se eu acho outro, tá? Com mais detalhes. Esse aqui está mais detalhado. Talvez tenha. Espera que ele vai abrir. Aqui, ó. EPROM. Não é a penagem. A mesma aqui, vou dar o número. A1, A2 e A3. É a mesma marca aqui, a mesma marca. Tá? Só que um datasheet mais detalhado. Então vale sempre a pena procurar mais de um datasheet, tá? Ó. Slave Address Setting Pin. Vai dizer a posição que tem que ser armazenada a informação. Dentro da EPROM, tá? Lembra que a EPROM tem um tamanho de memória para suportar a informação. Se fosse várias gavetas. Se ele é de 8 bits, tem 8. Não é assim, tá? Mas para tentar exemplificar para ti. 4 bits, 4 gavetas. 8 bits, 8 gavetas. 16 bits, 16 gavetas. Então, cabe mais informação quanto maior esse número de bits, né? De bytes. Bits ou bytes? Não sei não, eu tô dizendo melhor, né? Esse outro aqui. Aqui, ó. Kbit, né? Kbit. Ó, SCL, Serial Data Clock. Então, SCL vai digitar o clock. Se esse clock não está chegando aqui, que também não chega no micro, aí é um problema maior. Mas não funciona nem o micro também. Tá? Mas digita aqui o clock de comunicação. Serial Data Input / Output. Então, esse SDA aqui é que você tem que ficar de olho. Se você puder analisar, tiver um osciloscópio para analisar, o SDA você vai chegar na informação, conseguir ver a informação do SDA. É ele que manda um pulso de informação que energiza, tá? Ele não fica mandando direto que nem a comunicação lá do evaporador com o condensador. Ele manda só um pulso, um quadradinho com informação, um pacotão de dados, ó. Toma, tu é esse aqui, ó. Pá. Ele só relembra o micro quem é que ele é. Toda vez que energiza a máquina, tá? Toda vez que energiza. Então tá aqui, ó. SDA é o pino que você tem que analisar com o osciloscópio. Você só consegue ver com o osciloscópio aqui na hora que energiza. Fica medindo lá, energizou o sistema, você vai ver o pulso sendo enviado para o micro. Tá? Write Protect Pin, WP, pino de escrita. Quando você quer programar, ele escreve programa por esse pino aqui. Tem que acionar ele. E alimentação e GND. Então o SDA é o ponto em questão. Tá? Então se esse SDA não está chegando no micro, não vai ter comunicação. Tá? Não vai ter EPROM mandando, quer dizer, não vai ter EPROM mandando informação para o microcontrolador. E aí vai dar erro de EPROM. Mas às vezes é uma trilha aberta desse pino aqui.
Então fiquem de olho sempre no circuito ao redor. Vale sempre analisar o circuito ao redor, por quê? Porque esse circuito ao redor da placa da EPROM, ele pode causar defeito, erros de EPROM, tá? Então sempre fique de olho nesse circuito ao redor da EPROM. Outro detalhe, outro defeito que pode apresentar. Outro defeito que pode apresentar. E o defeito pode estar na EPROM. Você tem que analisar também, às vezes, vamos lá. Desconfiguração, circuito da EPROM, desconfiguração da EPROM, problema eletrônico na EPROM, né, defeito interno eletrônico, desconfigurações, problema eletrônico, circuito da EPROM ao redor da EPROM, erros de funcionamento. Como assim? Ela funciona um tempo e para do nada. Pode ser EPROM? Sim, pode ser EPROM. Tá? Pode ser EPROM. Do nada ela para, não dá nenhum código de erro. A gente já teve experiência de trocar EPROM. Dá um fareiro, por favor. O quê? Uma almofada. Aí a opção de trocar. Opções de trocar EPROM, reconfigurar EPROM e ela voltar a funcionar. Por quê? Porque se ela estiver com a EPROM, por exemplo, de uma máquina de 12 e tiver com a EPROM de 9, por algum motivo, tu comprou a placa. Detalhe, o cliente comprou a placa nova. E aí tu comprou uma placa que ela é igual. Por exemplo, a X-Power de 9 e 12, elas são iguais. Aí ela é uma placa igual, tu recebe a placa e tu não verifica se ela é de 9 ou 12, que não tem diferença, cara, é a mesma placa. Tu bota na máquina de 12, ela fica parando, dando erro de P0. Erro de sobrecorrente, erro de IPM. Tu vai ver um EPROM que tá errada. Aí tu muda a EPROM, ela vai dizer, agora tu é uma de 12, viu? Aí tu espera receber essa informação de corrente, espera receber esse nível de tensão, espera receber toda essa outra informação que uma máquina de 12 tem, diferente de uma máquina de 9. Tá? Samsung, a gente pega muito, a gente troca muito EPROM de Samsung. Você já deve ter visto a aula de EPROM da Samsung. Uma aula que a gente fez da Samsung, mostrando como é configurar a EPROM da evaporadora, que é no controle remoto. Já a condensadora, você tem que colocar a EPROM lá e ligar a máquina para ela absorver a informação da EPROM. Depois, se quiser tirar, até pode. E aí, ao reconfigurar, quando a gente coloca lá a EPROM, muitas vezes não está partindo o compressor, parte um tempo, funciona e depois desliga. A gente faz esse tipo de procedimento e às vezes volta a funcionar. Às vezes tem uma desconfiguração da EPROM. E aí, como é um teste rápido, como é uma programação muito rápida, vale a pena sim analisar, fazer esse teste. Sempre que a gente está duvidando que está partindo o compressor, parte do compressor demora um pouco, a gente vai lá e bota a EPROM e vê se ela surte efeito. Tá? Por exemplo, máquinas da X-Power a gente tem a liberar com EPROM de 12. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe se lá é 9 ou 12. Não sabe, não tem essa informação. O técnico que trouxe a placa para a gente não sabe. Então ele vai e leva a placa da... Desculpa, a gente bota a EPROM lá de 12, se chegar lá for 9 ela vai rodar, for 12 ela vai rodar também. Melhor do que voltar em garantia, certo? Então é isso, esses são os pontos que você tem que se atentar no questão da EPROM. Vamos lá, revisando. SCP 2010, 2019, 2011, CZP aí. Aí o programa é a parte mais complicadinha, que é para programar, para botar o driver, né? Aí você vê vários, vou deixar aqui dos vídeos para você assistir aí. Acessar o drive. Baixou isso aí, tá com o hardware já. Você vai pegar a EPROM, seja virgem, seja utilizada. Você vai tirar a informação dela. Pegou uma placa boa, você tira lá a EPROM, bota lá, lê a informação da EPROM e salva. De acordo com a nomenclatura que a gente vai ensinar na próxima aula. Pega a nomenclatura e salva. E vai salvando, vai montando teu banco de dados de EPROM. Tá? Pra quê? Pra quando tu pegar uma placa lá na frente com defeito de EPROM, tu suspeite que seja EPROM ou de cara seja EPROM, tu já pega a EPROM e troca. Pega a EPROM na tua placa, põe lá e troca. Certo? Então, pega a EPROM e reprograma. E, se for o caso, comprar um EPROM virgem para reprogramar. E aí, faz a leitura, depois tira a EPROM, bota de volta na placa do cliente e libera para o cliente. A placa boa. Tu sabe que está boa. Tu tá liberando sabendo que já está ok. Então, aí, fica 100% funcionando. Tá ok? Então é isso. Espero ter ficado claro, tá? Essa análise da EPROM. E segue assistindo as próximas aulas que a gente vai clarear mais no passo a passo da utilização da EPROM para levantamento de circuito de EPROM,
para utilizar para reprogramação e regravação de EPROM. Beleza? Então é isso aí, valeu!